as religiões que se dizem politeístas, ou que se manifestam dessa maneira, elas também são uma religião do sistema? Elas também criam uma caixinha? Olá, pessoal. Então vamos a mais um vídeo sobre religião e espiritualidade, e dessa vez, realmente fazendo um vídeo que já foi me pedido há muito tempo, sobre as chamadas religiões que não seriam de sistema, a princípio, que seriam religiões primitivas ou investigativas, e que teriam talvez alguma coisa de politeísmo ou panteísmo, né? Politeísmo no sentido de ter diversos deuses, né? Uma mitologia mais ampla, ou um panteísmo, Deus está em tudo quanto é lugar. Então, eu vou fazer uma série de vídeos, tá? Esse vai ser só o primeiro, que vamos localizar o que a gente está entendendo como esse tipo de religião, tá? Talvez não fosse nem para ser uma religião constituída, mas que depois da constituição sistêmica do monoteísmo, eu acho que para uma religião ser aceita, né, se ela quer organização, se ela quer doutrina, se ela quer uniformização, ela acaba seguindo o sistema. E isso acontece com as religiões afro, né, descendentes, vamos dizer assim, que vem de uma origem africana, e mesmo uma outra que se constituiu como religião aqui, né, talvez para ser aceita, porque não começou dessa maneira, estou falando do espiritismo. Onde tem doutrina, tem sistema. Onde tem sistema, tem uniformização. Não tem mais a liberdade e tem uma massificação e uma tendência a um esvaziamento, a uma mecanização de algo que é livre, que é natural, que é transcendente. Então, eu vou analisar um pouco, tá? Por causa da minha experiência também. Acho importante a gente trazer esse tema, porque muitas pessoas me perguntaram, pelo fato de eu orientar no sentido de uma espiritualidade prática, a partir, é uma possibilidade, a partir de experiências que tive fora do corpo, muito mais elucidativas, consequentes, do que dentro das experiências que tive nessa terceira dimensão, dentro desses lugares, aí lugares, espaço, né? Igreja, casa kardecista, umbanda, candomblé, e eu evitava até alguns desses lugares, e eu vou explicar por quê. Porque o que eu desenvolvia com este dom, esta tendência, que eu tive que aprender a controlar, porque era natural, posso viver sem ela, mediunidade no sentido espírita, que é mediar a fala de um espírito. Isso para mim hoje tem menos sentido do que tinha antes, e eu busquei em parapsicologia. Por quê? Porque eu queria uma coisa mais neutra, mais pura. E as escolas iniciáticas não lidam com isso. Lidam com o desenvolvimento do próprio ser, dentro de uma ética, de uma disciplina, mas não é disciplina externa, todo mundo fazendo igual, é uma disciplina interna,
você vai ter que ir para casa e fazer as suas práticas porque você quer, não vai ter ninguém olhando. Não tem um ritual ou rituais que todo mundo te olha e te julga se está fazendo certinho ou não. Uma escola iniciática é você com você mesmo. É uma coisa muito individual, como na prática eu vejo da linha mais oriental, das filosofias budistas, que também tem diversas linhas, tem as principais, que eu acabei entrando em contato também, Zen budismo, Mahayana, Theravada, né, Vipassana, então tem linhas, né? E essas linhas, cada uma tem a, a sua maneira de desenvolver algo que recebeu de, de um ser humano que fez um processo e deixou um exemplo para outros. Acredito nisso, que a gente possa ser exemplo. Claro, se a pessoa quiser seguir. Eu segui diversos. Hoje eu tenho um culto egóico muito mais intenso do que na minha época, né? A gente sabe que a sombra dessa era é leão, e os egos estão muito inflados, né? Muita selfie, muito vídeo, conteúdo, às vezes é algum, né? Eu coloco esses conteúdos para vocês, porque moro numa cidade do interior, não tenho oportunidade de dar aula em outro lugar, né? Que aqui posso dar aula de formação humana, português, literatura, não existe uma aula dessa, e mesmo que eu constituísse, a cidade é pequena e eu não divulgaria tanto. A ideia é lançar como sementes até onde essa semente puder ser levada, uma semente de luz, de reflexão, uma outra visão, uma visão crítica, um conteúdo realmente, para que a pessoa possa fazer sua crítica, sua avaliação, pegar um livro, ler, realmente questionar, estou fazendo alguma coisa, né? Estou seguindo um caminho espiritual ou estou só repetindo mecanicamente. Então, é nesse sentido, né, que eu entrego essas sementes de luz para vocês de reflexão, como uma boa filósofa que sou, né? Então, essa confusão atual, né, entre as tradições autênticas de religiões que vieram, religiões primitivas no sentido não de inferiores, mas primitivas porque elas estão ligadas à terra sem o sistema, sem a uniformização. Então, na África era uma coisa, e os africanos que vieram para cá como escravos cultivaram, e vamos com calma, né, que eu vou explicar isso daí. E quero dizer a vocês que realmente passei, né, de uma maneira bem profunda, justamente por essa coisa de sair do corpo, que ninguém sabia o que fazer. Num primeiro momento, eu fui levada, eu era muito nova, levada com 10 anos para fazer, né, como eles chamam, fazer a cabeça ou raspar a cabeça, numa religião afrodescendente um pouco mais tradicional do que está aí, né? Eu me lembro que tinha o nome, o rito era da Angola, talvez pela semelhança da língua e tal. Depois eu fiz curso com um professor nigeriano, tá? Para poder entender bastante coisa, li bastante, Reginaldo Prandi, Pierre Verger, para estudar, porque eu nunca achei que uma religião dessa pudesse ficar no animismo apenas, no sentido negativo, anímico, daquilo que o ego imagina, da sua intuição é uma coisa e que o ego imagina é outra. Nessa mente aqui, tem que ser dominada e controlada, como eu digo, tem que negar para poder sair o sumo daquilo que realmente é. Então, eu passei por essas religiões, no caso, primeira religião. Depois eu saí porque meu pai de santo faleceu, houve toda uma questão com relação a isso. Naquela época eu trabalhei lá, na minha infância, porque assim fazia-se, década de 70, e tendo falecido e tendo havido outra, porque eu sou menor, né?
e como menor, eu estou ao critério do que a minha mãe orientava, que na época eu não tinha mais pai, mas eu tinha mãe. Ela orientava, agora sai, agora vamos para lá, agora vamos para cá. Então, nessa que vamos para lá e vamos para cá, ela buscando não sei o quê, que com certeza ela não estava procurando um caminho nesse sentido, ela estava procurando uma coisa que me incomodava bastante, era favores, tipo troca, e essas religiões se prestam muito a isso. Então, fomos num centro kardecista, mais de um, fomos em Umbanda, aí tem Umbanda de terreiro, Umbanda de não sei o quê, e cada um fazendo, eu ainda achava que tinha uma certa liberdade sem perceber o padrão. Eu só vim perceber o padrão quando eu comecei a estudar, né, religiões comparadas, porque eu estudava literatura comparada e comecei a ver, eu tinha uma amiga que estudava religiões comparadas, e eu comecei a pegar esse material, estudando as religiões por esse ponto de vista, né, vendo arquétipos, comparando as estruturas, né, estrutura monoteísta, estrutura panteísta, né, a semelhança que tem das entidades ou arquétipos ou deuses, e tem outros nomes. Então, isso me ajudou bastante. Eu estudei muito, não só praticar, mas estudar é importante. E o estudo não atrapalha em nada, pelo contrário, é melhor você estudar para você ter discernimento até com o que ou quem você lida, do que sem conhecimento nenhum, porque você se deixa enganar, você não tem nada, então qualquer coisa que te disserem, tá certo, tá bom. Então, eu passei por dentro delas, ao mesmo tempo que eu observava a mim, observava o que acontecia, estudava, e até que num determinado momento, para esse tipo de coisa, eu disse: "Basta, o caminho é meu". Assim como aqui eu não tenho que ajudar ninguém, não posso forçar ninguém a fazer um caminho espiritual, por que eu teria que sair do meu corpo para ajudar pessoas a fazer um caminho, como se não tivesse seres suficientes de luz ou benevolentes, ou que quisessem ajudar pessoas do outro lado. Em que sentido eu sou tão importante? Isso para mim é extremamente egóico. Hoje eu sou extremamente egóico. Se no meu ambiente, no corpo físico, dentro da minha cidade, dentro das minhas relações, eu não consigo inspirar, ajudar, ou até mesmo orientar, ser mensageira de alguma mensagem mais ética, sobretudo ética, depois consciência, e depois transcendência, é nesse sentido que a espiritualidade prática caminha. Se eu não puder fazer, eu faço eu, e sigo o meu caminho, porque nasci sozinha, morrerei sozinha, é um de cada vez. E darei conta somente do meu. Não existe um julgamento coletivo, só aqui nessa terra que inventa essas histórias de julgamento coletivo. Isso não existe. Cada um responde apenas pelo que fez. O cúmplice, o que pegou no objeto, o que fez, cada um responde pelo que fez e pelo aquilo que afetou. Ele afeta a si e ao outro sempre, ao sistema. Porque não estamos sozinhos, mas não estamos sozinhos é uma frase, um princípio para te dar a responsabilidade enquanto ser único. E se você disser assim: "Eu posso fazer o que eu quiser", você acha que pode? Sim ou não? Sim, eu posso na minha casa, mas mesmo assim o que eu me afetar, estaria afetando uma rede que eu não sei que está ligada a mim, e deveria estar consciente disso. E muitas vezes pensam que somos todos um, estamos ligados numa rede, e eu começar a ficar interferindo na cabeça dos outros ou ficar forçando os outros a fazer as coisas do meu jeito. Não, não, não. Eu posso dar a minha visão de mundo, o meu conhecimento, porque opinião eu digo que eu guardo para mim, então eu passo o conhecimento, a visão, né, no mundo, o método, e a pessoa vai seguir se quiser. Eu posso até ter criado o método, mas não fico assinando embaixo, que ele é uma conclusão
ainda que não posso dizer definitiva, mas parcial, de tudo que estudei, aprendi e cheguei em um patamar. Bom, então como é que começou isso? Qual religião tinha aqui? A mesma religião que existia em Portugal. Em Portugal, nós sabemos até hoje que ela é eminentemente a Igreja Católica. Esse sistema já tem, né, falado aqui, que é uma caixa grande, uma caixa antiga, uma caixa que cabe muita coisa, mas tem uma luz lá que tem um nome, né, de um avatar, ou um grande mensageiro, acima de muitos, que passou uma mensagem que transformou, querendo ou não foi Moisés que transformou, não foi Abraão que transformou, não foi Akenaton que transformou, foi ele. Claro que eu sei perfeitamente que através de um conjunto ali de elementos, inclusive de uma filosofia grega, de um direito romano, que se formou então isto que influenciou todo o Ocidente. Mas a luz é dele, está lá, mesmo que com parabolazinhas, poucos ensinamentos, não tão consequentes, mas quem lê a patrística sabe que há muito mais coisa entre o céu e essa igreja, que imagina muitas vã filosofias aí. Tem, os gnósticos trazem isso, é só ler, em nome realmente dele. Houve uma influência na Índia também desse ensinamento. Então, isso eu tenho trazido, vou continuar trazendo, na minha mentoria eu explico também. E aqui eu lanço para vocês críticas, sim, no sentido positivo, no sentido grego, que é desconstruir um pouco para a gente ver o que está errado, o que não está funcionando para a reconstrução. Crítica é de crise, tá? Eu entro em crise e aí questiono o que eu estou fazendo, o que está acontecendo, e aí sim eu mudo para melhor. Assim a gente espera, né? Então, esse tema importa muito, porque no Brasil, essas religiões que são um pouco mais misteriosas, porque lidam com a palavra espírito, que as pessoas também não define alma, não define espírito, não define ser, porque são construtos de ideia que contêm muitas possibilidades, muitas. Então, o que seria espírito? Né? Eu já falei, para mim, espírito é muito além, né? Você pode dizer, o Espírito Santo é uma coisa muito além, para você comparar com o espírito que você encontra ali, que acabou de falecer, ou tem 10 anos que faleceu, e que não tem nenhuma luz, que não tem nada, que está buscando, tanto quanto você está buscando aqui, mas você tem mais possibilidades aqui, nesse espaço-tempo, do que ele tem. Tá? Então, lida com espíritos, deuses, são devas, são arquétipos. O que é tudo isso? É uma mitologia? A mitologia lida com deuses, com arquétipos. O que seria arquétipo? Seria um conjunto de ideia arquetípica antiga, que teria a ver com o ser humano, com facetas do ser humano. Politeísmo, justamente mostrando que o ser humano tem várias faces, seria por isso? Então, no Brasil descoberto, primeiro entra o catolicismo. Veja, o protestantismo vai acontecer depois. Por quê? Porque essa revolta protestante acontece após. Vamos pensar bem, nós temos a reforma e depois a contra-reforma acontecendo depois de 1600. O Brasil é 1500, descoberto. Então, eu sempre falo que isso aqui era muito primitivo, né? Vieram alguns portugueses, ensaiaram alguma coisa. Lembrem que Dom Sebastião morre, então isso aqui fica meio largado. Quando Dom Sebastião lá, rei de Portugal, morre, as expedições para cá paralisam, porque estão decidindo quem vai ser o rei de Portugal, que passa a ser a Cúria Romana, naquele momento, até que a Espanha reivindica o trono. Depois vem a Cúria Romana e entra,
e depois, então, é que vai se decidir quem vai ser aquele que vai ficar no trono. Então, esse processo todo deixa o Brasil em stand-by. Quando entra para cá, os governadores gerais, vem a questão que os padres vieram só para acompanhar, para não deixar fazer bagunça, para ver o que é e tal, que sempre tomavam conta, né? Estavam junto com a coroa, mas não era o intuito nem, não sabia nem que tinha gente, ou que tipo de gente tinha. Mas, claro, se tiver, a gente vai ter que converter, porque o reino tem que ter uma religião só, porque era reino. Um rei, uma religião, não tem que ter outra. Então, essa era a preocupação romana até, e da igreja portuguesa, né? Principalmente a igreja jesuítica, e a gente vai ver todo esse movimento aqui, e o protestantismo, quando acontece lá com Lutero, ele não é tão popular assim na Europa, houve uma resistência muito grande, houve muita batalha, houve noite sanguinolenta, noite de São Bartolomeu e tudo, é só ver o tumulto que estava na Europa, e aqui não estava acompanhando isso. É outra coisa. Então, quando essa religião protestante se constitui, é que vem os protestantes para cá, muito com a permissão de Dom Pedro II, a gente já está falando aí de século XIX. Mas, com as capitanias precisando, né, de mão de obra, e pegaram mão de obra escrava, que já era comum na Europa, né, e até na própria África, então houve essa apropriação, então vamos botar lá na colônia, né, colônia inglesa, as colônias francesas, colônias portuguesas, todas pegando esse tipo de mão de obra, tá? E eles têm a religião deles lá. Então, religião de matriz africana. Então, vem uma parte para cá. E o índio que estava aqui? Bom, tem toda a história de massacre, de expulsão, de empurrar mais para... Porque Portugal tinha uma parte desse Brasil. Não podemos esquecer do Tratado de Tordesilhas. Quando é que esse Brasil começa a se expandir? Com entradas e bandeiras. Então, a gente não pode separar a análise do contexto histórico dessa leitura da religiosidade. Porque religião é sistematizada, praticada com permissão, né, no Estado, principalmente as que são sistematizadas, tem a ver com a história. Pode ou não pode. O que não pode fica no anonimato, não se constitui como uma religião de grande porte. É disso que eu estou falando. Por isso eu falo para vocês, peguem a história, revejam, mas não uma história ideológica recontada agora, que foi assim, foi assim. Pega uma coisa mais factual, para você mesmo decidir, né? Pega os fatos, eu estou pegando fatos, estou pegando eras, né? Século XVI, século XVII, é mais importante isso do que ficar dando interpretações. Se teve intenção tal ou X, Y, você não pode saber. Até porque, se a pessoa teve uma intenção e estava no século XVII, ela tinha uma mentalidade do século XVII. Como é que eu vou condenar, no século XXI, uma pessoa com mentalidade do século XVII? Já passou, era atrasado. Você pode dizer, pá, estava pensando que era isso. Não adianta você chegar e querer reformar a história, recontar, porque você descaracteriza, inclusive, o próprio erro que você tem que aprender com ele para ter o acerto. Se foi errado, ótimo, agora eu já aprendi. Mas não adianta você dizer, a igreja não massacrou, ou outro não massacrou. Sim, aconteceu, mas não também da maneira, com resistência, com heroísmo do negro, do índio. Para, gente. Mas não contaram. Era insignificante. Pode ter tido várias histórias, mas isso também, essa história de resistência tão mínima, tão sem poder, não adianta para gente. Adianta você aqui fazer alguma coisa, você aqui desenvolver seu próprio poder para além do sistema. O sistema vai ficar, ele organiza dessa maneira, ele se auto-gere dessa maneira. E você pode fazer diferente?
Pode, você não tem que combater, você tem que fazer o seu caminho. Estamos falando de espiritualidade, não estou falando de desobediência civil, estou falando de espiritualidade prática, que você tem a liberdade ainda neste contexto. Eu não estou no Islã, eu não estou num país muçulmano, eu não estou dentro de uma comunidade Amish, eu não estou em Israel. Eu posso ter essa liberdade de até ser ateu. Então, agradece até essa Constituição, para que eu possa criticar, experimentar, escolher. Então, quando vem para cá, eles vieram, né? Vamos contar aí, século XVI, final do século XVI, XVII até XVIII, chegam os povos africanos escravizados. Então, é Yorubá, Jeje, Banto, Angola, tudo ali mais fácil, né? Que veio para cá. E essas religiões, elas tinham uma espécie de configuração específica. Então, vamos dividir, nós temos as religiões, primeiro, né, dessa matriz africana, religião, eles tinham, sim, uma espécie de xamã, chamavam pajé, né? O cacique, ou o chefe, era mais, vamos dizer, organizacional, né? São tribos, gente. São tribos, nações são tribos. É como no, no judaísmo, aquilo ali não eram nações. O pessoal fica botando o nome de nação. Nação tem um peso muito grande de organização quando você tem tribos. É como cidade-estado. Eram cidades que tinham sua autonomia, né? Veneza, Verona, Nápoles, Milão, né? Cidades-estado. Mas cidade, se você ver a população da época para ser uma cidade-estado, hoje você, quando fala as palavras cidade-estado, parece que é quase uma Itália em cada lugar. Ou aqui, né, como se fossem pedaços de estados. Não, não são nações. São tribos que tinham sua língua. Aí, não vamos demonizar as palavras, né? Que tinham uma linguagem, algumas tinham linguagem parecida, tem toda uma compilação que foi feita posteriormente por padres que tinham mais essa preocupação com o conhecimento e o saber, até para poder fazer a comunicação e fazer catequese. Eu tenho que conhecer aquela língua. Então, muito trabalho de escrita, de sistematização dessas linguagens foram feitas por eles, posteriormente. Veja, entra uma pessoa aqui para dominar isso aqui, ela está expulsando tudo. Mesma coisa que se viesse alguém do espaço, chegar aqui e expulsar meio mundo. Quem conseguir sobreviver e ceder vai tomar um partido. Então, acontecia de algumas tribos indígenas se aliarem ou aos portugueses ou mesmo aos outros, ou franceses ou holandeses, para uma resistência, para uma guerra, porque todo mundo também queria um pedaço dessa terra. É terra, gente. Terra é lucro. Ainda é. Terra tem minério, terra tem possibilidade de cultivo. Então, terra é riqueza, né? O índio não estava muito preocupado com isso, porque a terra para ele era sobrevivência, mas ele também sabia que ele não era dono da terra, porque ninguém é dono da terra. Mas se tinha alguém que estava cultivando ela um pouco antes, eram eles. Também não eram os africanos, que estavam lá na África, e lá eles cultivavam, tanto quanto eles conseguiam. Então, isso ocorre nesse século XVI, XVII, XVIII mais propriamente, que eles trazem de uma maneira velada, cultivavam lá, cantavam a saudade, né, da pátria antiga, não vão mais voltar, né, a longura, as histórias chegavam, já tem os nascidos aqui, porque quem chega aqui no século XVI, final do século XVI, no século XVII, já estão seus descendentes nascidos aqui, e no século XVIII também. Continuava chegando, mas já tem os nascidos aqui. No século XIX, vai chegar as primeiras ideias, 1860, as ideias espiritualistas ou estudos
espiritualistas, como sinônimo de aquilo que não é matéria, nem físico, de Allan Kardec, através da missão artística francesa, porque o francês sempre esteve por aqui, né? Sempre namorando com essa terra, Brasil, né? O Macron que o diga. Então, no final do século XIX, tem a formação dos primeiros terreiros de candomblé, que aí a gente vai separar candomblé de umbanda, tá? Em Salvador. Porque com a Constituição de Dom Pedro II, permitindo a liberdade religiosa, ainda que o povo tivesse preconceito, mas por Constituição havia liberdade religiosa a partir de 1800 e alguma coisa, né, depois da independência, e já era permitido, né, os protestantes aqui, e se permite protestante de tudo quanto é natureza, né, que vieram presbíteros, os luteranos e outros, eu vou permitir também que casas espíritas ou espiritualistas façam cultos ou estudos de acordo com aquilo que querem. Claro que a igreja vai perseguir, vai dizer que é coisa do demônio, mas isso faz parte, né, dessa dinâmica mais, vamos dizer, abaixo do poder. O poder diz pode, mas a dinâmica social sempre tem uma dificuldade de aceitar, porque se eu faço a cabeça de toda uma sociedade, está com esse quadro histórico, século XVI, XVII, XVIII, então está chegando aí um candomblé, está chegando ali uma, um espiritismo, né, que não era espiritismo, era mais um estudo mesmerismo, magnetismo, o Kardec fez foi isso. Chega aqui, vai se constituindo como uma certa, não vou dizer uma religião, mas uma prática de religiosidade, de investigação, que assim era para ser, né, à margem da sociedade que estava constituída dentro da Igreja Católica, que você não fala com espíritos. Você só se dirige a Deus, mas na Igreja Católica você fala com santos. Ah, mas o santo não responde. Bom, mas faz alguma coisa para você. Então, o catolicismo, como ele é constituído, como ele ficou constituído, ele abre um espaço para isso. Ele é diferente do protestante, que a igreja é pelada, é só Deus, nem Maria, ninguém, é eu e Deus, eu e Jesus Cristo, acabou, Jesus Cristo veio como Deus, ou como parte desse Deus, que era uno, que era trino, né? Não vou discutir isso aqui agora. Então, dentro de uma Europa é mais difícil, muito protestante, né? Muito anglicana, protestante, calvinista, né? Poucos países mais católicos, é muito mais difícil isso proliferar, era um estudo, e o kardecismo chega aqui e justamente se coloca aqui como um estudo. No final do século XIX, então, primeira formação dos terreiros de candomblé, que vai sendo permitido, e em 1910, estamos falando do século XX, em 1910, é fundada a Umbanda por Zélio Fernandino de Moraes, misturando elementos espíritas com arquétipo afro-indígena. Então, foi esse indivíduo que aí dá um nome africano, né, Umbanda, e mistura. Já começou a primeira salada ali. Ah, não quero espiritismo, né? Tem isso aqui, tem essa coisa africana, tem a coisa indígena, aí o cara fez lá e botou. Então, vamos definir claramente. Nós temos espiritismo kardecista, ou chamado centro de mesa, mesa branca, blá, blá, blá. Kardecismo. Doutrina filosófico-religiosa que foi codificada na França, não como uma doutrina religiosa, mas sim filosófica, de estudo científico, que defende
né? Para cá, veio. Defende a evolução espiritual por meio da moral cristã, então ele vai remeter à igreja, e quando funda como religião aqui, ele absorve, né, para ser aceito, o catolicismo. Então tem que ser uma moral cristã, mas com direito à comunicação com espíritos desencarnados. Termo pavoroso, mas tudo bem, ficou. Carne sem carne. E isto tem a ver com a visão cristã, católica, que é a matéria, não é matéria, não é unidade carbônica, é carne. Acho que é no osso. Então, gente, eu acho isso de um atraso imenso. Mas estamos lá no século XIX, quer dizer, início do século XX, que é fundado, então, isso daí. E o que seria o candomblé? O candomblé, então, candomblé puro, tá? Que eu não sei nem se mais existe. Culto tradicional afro-brasileiro, porque na África é diferente. E assim eu estudei mesmo, com um professor de lá que dizia, isto só existe no Brasil. Na África é diferente. O Mindareuá também, com quem eu li o livro e também aprendi uma série de coisas, ela foi para a Nigéria e falou, lá é diferente, candomblé é brasileiro. Ele tem um quê, inclusive, de não só de brasilidade, como de francesismo nas próprias roupas, nas próprias maneiras de colocar o cabelo, né? Então, tudo aquilo é muito afrancesado. Tá? Não esqueça que nós tivemos diversas missões francesas no Brasil, tá? Influenciando, só apenas decodificando. Então, é baseado uma espécie de teologia de orixás, que a gente vai definir o que é isso, com liturgia específica, a maneira como se cultua, hierarquia, tudo tem hierarquia, e com fundamentos iniciáticos. Então, tem para poder você adentrar. Então, você tem um primeiro estágio, você vai deitar 3 dias, depois do teu segundo estágio, vai deitar 7 dias, né? E tem depois 14, 21. Então, tudo com esse ciclo que foi sistematizado. Pela África? Não. Na África não é assim. A África é diferente. Tá? Inclusive está relacionado ao local, à tribo. O nome do local tem o nome do próprio arquétipo, né? A Oxum, o Xangô, né? A Eoá, tudo tem nome de rio ou de local. Então, você não cultiva outro, é só um. Se eu sou daquela aldeia, daquela tribo, eu só cultivo aquele. Aqui, né, nesse tal candomblé fundado, um culto, né, porque eram vários escravos, então eu quero o meu, quero o meu, quero o meu, então aquele que era do Fon, aquele que era do Jeje, aquele que era do Bando, o meu é esse, o meu é esse. Então, por exemplo, ficou cada um com o seu, a princípio começou assim, tá? Então, se eu sou, né, de uma região que traz, vamos dizer, dou um exemplo, o Sumaré, né, que era do Benin, eu quero um meu aí presente. Então, havia uma tolerância, né? Cada um cultivando o seu, os meus descendentes vão cultivar o meu, então ficava assim. Então, começou a constituir diversos no mesmo lugar, e talvez, não posso afirmar, mas talvez aquele que coordenava, né? Que aí seria o mais antigo, ele pudesse cuidar, tivesse como cuidar de todos essas pessoas, esses arquétipos, entidades ou energias. O candomblé, ele é eminentemente orixá. Ele é força da natureza, ele é arquétipo, ele é folha, ele é inquice, é vodum. Ele não é o que a gente vê na Umbanda. Agora tem um bandomblé. Isso é outra história, tá? Então, isso eu estou dando as primeiras pinceladas, porque esse é o primeiro vídeo, tá? Tem o candomblé, a umbanda, dessa maneira sincrética, o espiritismo kardecista, que também teve as suas, né, depois teve fundação, né, ou federação espírita brasileira, que vai ser fundada depois no século XX.
Aí tem, né, as comunicações, eram comunicações, não incorporações, e tudo isso a gente vai falar. No candomblé não é incorporação, passou a ser, porque lá na África não é uma incorporação. A incorporação só começou a ser permitida justamente por causa do kardecismo, né, dessa mistura. E afinal, é ou não é? O que é uma incorporação? O que é uma canalização? Que é uma psicofonia. Então, tem uma série de questões aí que a gente tem que ver o que é verdade, o que não é, o que realmente procede, o que não é, e qual o propósito disso. Trazer paz, trazer felicidade, liberdade, alegria, depende da estrutura filosófica que está por trás. Se eu sincretizo tudo com a Igreja Católica demoniza a matéria é culpada do mal, a minha salvação está após a morte, se eu conseguir, porque se eu não for para o purgatório ou inferno, muito dificilmente eu irei para o céu ou paraíso, porque não sou uma pessoa plenamente boa. E assim fica determinado e espera o apocalipse, o fim do mundo para um julgamento. Aí vem o espírito falando de reencarnação. Mas eles falam de reencarnação sem entender o que é reencarnação. Que ciclo é esse? Porque o espiritismo, que veio para cá, ele veio com as ideias de Kardec, de magnetismo, de mesmo, mas também de uma teosofia, que vai buscar lá no Oriente e na filosofia bem antiga, grega, socrática e pré-socrática, a ideia, inclusive está em Platão, de reencarnação. Que não é apenas transmigração de alma para pegar um corpo ali, porque eu tenho que nascer, então é encarnar ou retornar ao ciclo de vidas. E essa ideia de karma é oriental. Ela não é ocidental, ela foi absorvida para cá. Que é apenas o ciclo de ações que você tem para uma evolução. Nada a ver com pagar nada. Aí, sincretizado com a Igreja Católica, mais uma vez, entra a questão do pecado, do pagar, não há pagar nunca, eternamente pecador, e o Espiritismo absorve isso e fala que você vai ficar eternamente nesta roda até que também haja um fim. O Espiritismo também é escatológico, tá? Então, tem a transição e o fim, tem o apocalipse. Fim do quê? Fim de uma era? Fim do mundo? Fim de tudo? Nem eles definem. E aí tem uma figura que vai aparecer, que eu vou falar um pouco por alto, que é a figura do Exu. E quais são os orixás que nós temos? Como eu falei para vocês, né? Os orixás pertenciam a regiões, né? Então, quando você tem as regiões, se é Oxum, é Oxum. Se é Iemanjá, é Iemanjá. Iemanjá, inclusive, não é apenas mar, tá? Lá na África é o rio que deságua no mar. E tem um rio Oxum e tem um rio Iemonjá, né? Então a gente tem que entender, né? Se eu for olhar lá na África, o que que veio para cá, são diferentes, e lá eles continuam cultivando, tanto quanto possível, por causa da dominação islâmica, né? Que todas essas religiões mais primitivas foram dominadas lá na África, né? Pelo monoteísmo islâmico. Então, muitas coisas já estão diferentes lá, é mais numa área mais afastada, mais rural, que você ainda vai ver. Meu professor, ele estava, né, porque tem muito muçulmano lá, tem algumas missões católicas, mas em Angola também já teve muito conflito, né, aí já mistura com questões políticas, né, a gente tem uma dinâmica muito intensa no mundo, principalmente depois do final do século XIX para cá, com essas interferências, invasões, autoafirmações, autoafirmações também não só mais religiosas, mas também políticas, uma tentativa de controle de outra maneira, e essas religiões vão se misturando, vão absorvendo aqui e ali, e algumas vão ficando mais silenciosas à margem para
que possam ser preservados em termos de tradição. Então, quando eu pego o candomblé, a origem é a que a gente tem. Não quero saber se deve ter na África Oriental, mas estamos falando da África Ocidental, que foi o que veio para cá, tá? Não sei se houve influência para lá, não sei se foram para lá, pode ser de outra maneira. Então, principalmente o quê? Nigéria, Benin, Angola, embora outros tenham vindo. Então, chegando aqui, bem no século 17, 18, tá? Embora práticas religiosas de matriz africanas já tinham se iniciado no finalzinho do século 17, mas não estava muito, né? Era uma coisa muito dentro dos quilombos ou das senzalas, né? As festas. E é muito interessante as pessoas falarem assim, a Umbanda nasceu dentro desses lugares, das senzalas, dizendo o nome dos santos católicos. Isso tudo é uma invenção de quem criou a Umbanda. São histórias, tá? Eles podiam fazer seu culto lá, porque nem sabiam que era culto, porque não tem imagem. Lá na África, né, não tem imagem. Os assentamentos que eles dizem, né, quando eles fazem aqueles trabalhos, vamos dizer, de oferendas, né, ofertas, vamos dizer, um templo aberto na natureza, não tem imagens. Eles não configuram o Oxóssi como um caçador, tipo assim, vestido, digamos. Isso é uma coisa da Umbanda aqui, sincretizado com uma visão de uma religiosidade, uma ocidentalidade que antropomorfiza tudo, eles fizeram isso, né? Quem fez foi quem criou a Umbanda aqui. Claro que ele não fez sozinho, né? Junto com outras pessoas. E assim porque se é um arquétipo, não tem forma. Não humana, pelo menos. Mas no momento que você coloca um nome, uma pessoa, né, confundindo com o pajé, confundindo com o xamã, aí já começa a ficar estranho. E as pessoas cultuam imagens aqui, né, é uma umbanda e um candomblé cultuando imagens, para a igreja católica que cultua as imagens. Se não fosse, se fosse como no judaísmo, não tem. No judaísmo, a sinagoga não tem imagem. No Islã também não. A mesquita não tem imagem. O luteranismo também não. Vai aqui na igreja luterana, que aqui na minha cidade tem, não tem. É um púlpito lá para o cara ler a Bíblia e falar algumas coisas, crucifixo e deu. A igreja anglicana também. A igreja é bem bonita até, bem silenciosa. Então, veja, isso é uma coisa católica. Por que o catolicismo fez isso? Porque como ela se espalhou mais, foi a primeira que se espalhou mais, ela absorveu muita coisa e para que o outro não praticasse algo diferente do dele, ele absorve. Isso é muito comum em dominação. O dominador, quando não consegue destruir aquilo, ele absorve e dá a capa dele. Então, ele permite depois que ele absorve. Então, se tinha diversos deuses, diversas mitologias na Europa, e sim tinham, né, a nórdica, a celta de diversos, que celta é uma civilização quase, não são tribos, né, cada um tinha o seu, eu absorvo aquilo, coloco as festas. Daí muitas festas católicas estarem ligadas à natureza, mas eles queriam desligar da natureza e inventavam santos. Né? Então você tem, né, o culto da primavera, né? Chegada de março lá, aqui já é outono. Então também a gente aqui no Brasil tem todo um culto invertido. A gente não tem nem a capacidade de adaptar para a nossa realidade de hemisfério sul. Ora, eu vou cultivar a entrada do sol em Áries com um culto à primavera. O sol em Áries, para mim, é outono. É um equinócio, mas é outono. Então, não estou festejando um ressurgimento, e sim um recolhimento. Mas isso não entrou na cabeça de ninguém, como se todo mundo estivesse no hemisfério norte. Daí, talvez, a coisa não.
não resolvo e não adianta para ninguém. E se eu for fazer uma religião ligada à natureza, a natureza aqui funciona de uma maneira diferente de lá. Lá, quando está nevando, aqui está um sol escaldante. Lá está recolhendo e aqui eu estou expandindo. E por que eu tenho que fazer igual? Então, faltou aí um bocado de inteligência, de observação, em vez de ficar copiando e aceitando uma visão, uma égide que vem de cima para baixo, dentro do sistema. De cima para baixo, não de céu, nem de entidade, vem de cima para baixo do sistema humano. Então, quando eles chegam aqui, consolidação como religião organizada no século XIX, como eu falei para vocês, o candomblé, né, que é mais ou menos, eu tenho aqui uma data, mais ou menos 1800, né, e pouco, final do século XIX, e o primeiro Ilê Axé Ianaçoká, tá? Esse é o primeiro Ilê. Axé é força, tá, gente? Iá é mãe, da mãe, Nassau, Oká, provavelmente porque vinha com uma linha de uma deusa guerreira, ou de uma força feminina ligada a algo que é guerreiro. O que é guerreiro? Não é uma amazona, tá? A amazona seria um arquétipo. São as chuvas, as tempestades, os trovões, tudo aquilo que faz tremer, que faz barulho, que assusta, o vento muito forte, porque vamos dizer, arquétipos de deusas femininas suaves, que não são guerreiras, são aquelas que fluem. Então, vai ser a Oxum, vai ser a Iemanjá, vai ser aquelas que estão ligadas às águas, né? Que estão em lugares fechados, aos lagos, como eu acho. Há lugares, matas fechadas, né? E aquela que planta, ou aquela que é mãe, não é necessariamente guerreira. Guerreira é aquela que vai lutar ao lado do masculino por alguma coisa. Então, isso depois a gente vai falar bem mais especificado, né? Eu tenho um curso sendo montado especificamente sobre essas figuras, esses arquétipos, deusas. O nome vai depender da visão que tem. Como está ligado à natureza, eu posso dizer que é uma força dévica, que não é angélica, tá? É dévica, e aí tem todo um estudo para eu dizer. Você vai dizer força da natureza. Uhum. Então, uma força da natureza, um arquétipo, uma força da natureza, eu não tenho rosto. E se constitui um rosto, é para minha comunicação, mas não que tenha aquele rosto. Foi fundado em Salvador, no século XIX, como eu já disse, depois aqui foi para cima, foi para baixo, e tem diferentes tambores no Maranhão, né, depois os outros, né, no Rio de Janeiro, logo, Minas, já chegou até no Rio Grande do Sul, né, um pouco depois, porque o Rio Grande do Sul é um estado novo, né, e aí cultuava orixás, o nome orixá, ou vodum, segundo outra língua, ou inquice, com uma ligação ancestralidade e a essa questão da natureza, tá? E em 1908 é que é a tal da Umbanda, do Zélio Fernandino, já misturando tudo, e aí ficou meio confuso. E a figura de Exu, que eu vou deixar para o próximo vídeo. Quem é Exu? A igreja disse, é o diabo. Kardecismo também, como se fosse uma figura maligna. É orixá? É força? Ou é entidade? Para o próximo vídeo, tá bom? Então, até lá. Então, se esse vídeo ressoou com você, dê o seu like, faça sua pergunta nos comentários, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. Assim poderemos alcançar um número ainda maior de pessoas e ajudar esse canal a crescer ainda mais.
pois afinal, como eu sempre digo, essa luz é para todos nós. Então ajude-nos a iluminar essa rede.